Quero te convidar que você vá no livro de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 49. Lucas, capítulo 8, versículo 49. Olha o que a palavra de Deus diz. Diz assim: vou aguardar aqui todos, amém? Glória a Deus. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Uma das coisas mais interessantes no ser humano é como nós temos a capacidade de nos preparar para coisas ruins. Você já percebeu que quando você sabe que as coisas não vão bem, ou vai ter algum acontecimento ruim, nossa mente, nós estamos preparados, para não dizer que já não somos negativos, né? O país está em crise, e todas essas coisas. Isso é um fato, porque a nossa mente, ela é produto de experiências passadas. Nossa forma de pensar é produto disso. E nessa passagem, Jesus estava caminhando, e nesse processo ele fez vários milagres. Ele curou a mulher daquele fluxo de sangue. Ele estava indo na casa de Jairo, porque a filha dele estava doente. Mas aí ele teve a notícia que a filha morreu. E me intriga essa passagem, porque ele demonstra como nós somos religiosos no nosso dia a dia. Como nossa mente está programada para sermos religiosos. E quando avisam ele, o semblante dele cai, e eles falam: não vamos mais incomodar Jesus. É quando você orou por uma bênção, orou por alguma coisa que se resolva na tua vida, não aconteceu, e nossa natureza é se murchar e falar: Jesus, tá bom. Bom, como diz aquele, como não foi uma Brastemp, mas tudo bem. Nós nos acomodamos a essa situação. E começamos a viver isso. E Jairo fez a mesma coisa, como nós faríamos. Bom, minha filha morreu, e olha interessante que a palavra, não vamos incomodar o mestre. É como dizermos: Jesus, eu não quero te incomodar com os meus problemas. Eu sei que tu me amas, ou para não dizer melhor, eu não quero blasfemar, não quero pecar. E a gente começa a viver essas coisas dentro do coração. E Jesus, ele escuta, e ele fala: olha, se tu creres, ela vai ser salva, né? E interessante é que a nossa realidade, a realidade que nós vivemos, está intimamente relacionada com a nossa forma de pensar, com a nossa mente. E a natureza humana, a nossa natureza humana, ela é uma natureza que vai contra a fé. Todos os dias temos essa luta. Ou eu decido viver pela fé, ou eu vou me acomodar de uma forma religiosa e dizer: Jesus, eu não vou te incomodar. E começamos a nos frustrar com o tempo, e começamos a substituir a fé por um pensamento positivista. Tudo bem, não vai, mas amém. Não, Senhor, eu queria isso, mas como não foi, tudo bem, amém, glória a Deus. Você vem, louva a Deus, e começa a velocidade, aquele primeiro amor, aquela paixão começa a se esfriar. Mas a consequência disso é que a nossa vida não muda. E é tão fácil a gente ter uma mente religiosa. Pronto, morreu, não vamos incomodar mais o mestre. E os nossos desejos e ilusões vai para onde? Onde que vai a nossa vontade? Onde que vai a vitória? Será que Jesus joga lá no poço do esquecimento e diz: pronto? Mas o interessante é que a palavra diz que Jesus, ele ouviu. E
há uma coisa muito importante que eu li que mudou a minha vida. Eu estava lendo um livro de um autor, de Charles Finney, e ele disse uma frase muito interessante. Mudou a minha vida. Eu tinha, acho que, 18 anos quando eu lendo esse livro. Diz assim: há uma distinção entre a mente ter o conhecimento de uma verdade e ter o conhecimento de que a conhece. Nossa, deu um nó no meu cérebro quando eu li isso. Vou ler de novo, pastor. Eu falei, não entendi. Olha, diz: há uma distinção entre a mente ter o conhecimento de uma verdade e ter o conhecimento de que a conhece. A nossa mente é resultado de quais verdades você assimila no seu dia a dia. Quais são as verdades que nós assimilamos no nosso dia a dia? É isso que nós vivemos. É por isso que eu gosto quando Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o problema é que nós não aceitamos as verdades de Deus como realidade. Nós queremos viver a realidade de Deus de uma forma positiva, porque o positivo não é uma verdade. Você acha que vai dar tudo certo. Mas nessa passagem fala, e Charles Finney falou, é diferente de você conhecer essa verdade. Eu posso dizer: tá tudo bem, irmão? Tá. E aí, tá na bênção? Tá na bênção. Mas não tá. E quantos acreditam que Jesus salva? Todos levantamos a mão. Quantos acreditam que Jesus cura? E você está com câncer? Ou algum parente teu está, ou você está numa situação difícil? São verdades que nós temos que crer, mas não cremos. Isso, por muito tempo, me deu uma nó na minha cabeça. Eu falo, por que eu não consigo crer? Por que sempre estou achando que essa verdade, tudo bem, a gente lê na palavra, louva a Deus, canta, mas não vivemos? E eu gosto muito quando Romanos capítulo 12 fala: você precisa mudar tua forma de pensar, a tua mente. Mas nós temos um problema nisso, porque nossa mente é resultado de experiências negativas. Quantos aqui tiveram uma experiência no passado ruim? Ok, aceitamos a Jesus, veio o primeiro amor, nos injetou. Agora, uma coisa interessante, a maior revelação que eu tive foi assim: quando Jesus fala para Nicodemos a respeito do novo nascimento, e ele fala de nascer de novo do Espírito. É verdade, nós nascemos de novos, amém? Mas a nossa mente não. Nós nascemos de novo, mas a nossa mente não. E em Gênesis, Deus fala para o homem: Adão, tem um monte de árvore aqui, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comas, porque no dia que certo que você comer, você vai morrer. Coma da árvore da vida. Então nossa mente não nasce de novo. E em Romanos capítulo 12 fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do seu entendimento. Uau! Então quer dizer que a minha mente me impede de eu viver a fé. A fé genuína. E é interessante porque quando a gente lê em Gênesis capítulo 2, o versículo 16 em diante, isso me marcou muito, porque Apocalipse fala da árvore da vida. E o meu maior problema, que eu perguntava, e você está fazendo essa pergunta: como eu faço para mudar minha forma de pensar? E eu lembro que na faculdade eu convivi muito com um amigo meu judeu. E no último ano de faculdade eu falei: Eric, eu posso te fazer uma pergunta? Desde meus 7 anos até a faculdade eu convivi com ele. Eu gostava de conviver com ele porque ele era louco, muito louco. E eu falei: Eric, posso te fazer uma pergunta? Ele falou: pode perguntar, Álvaro. Eu
Falei assim, por que vocês têm preconceito contra nós, os cristãos, os evangélicos? Pode falar a verdade, nós somos amigos e eu quero que você me diga a verdade. E ele falou, relutou, você quer mesmo que eu te fale, Álvaro? E eu falei assim, me fala, Eric. Você não vai ficar magoado comigo? Eu falei, não, me fala. Ele falou que vocês não sabem viver como filhos de Deus. Eu falei, como? Vocês não sabem viver como filhos de Deus. Porque um filho de Deus tem a mente de Cristo. Claro que ele não falou Cristo, né? Mas quando ele vê deserto, ele olha, ele vê água saindo daquele lugar. Porque ele sabe que ele tem um Deus que lhe mostra o impossível, amém? Ele sabe que quando ele coloca a planta do pé, ele é dono disso. E a palavra de Deus é tão real, se cumpre, que eu lembro que uma vez a gente estava fazendo no laboratório, e eu tinha que assinar a lista de chamada, e eu falei, Eric, me empresta a tua caneta. E ele me emprestou a caneta, só que ele foi embora. E eu peguei a caneta e coloquei no bolso. Eu cheguei em casa, o Senhor me falou, devolve a caneta para ele. Eu falei assim, nossa Senhor, 2 horas da madrugada, liga para ele, devolve a caneta. E eu falei assim, mas por que você quer que eu ligue? Você está esquecendo da minha promessa? Que é o meu povo, ninguém pode roubar. Então eu percebi uma coisa, nossa, como Deus quando te promete uma coisa, Ele cumpre. E as suas promessas vão até geração em geração. Então em Gênesis, quando fala, não comas da árvore do bem e do mal, significa isso. Significa que todos os dias nós temos que tomar uma decisão. Ou a gente come da árvore do bem e do mal, que é o conhecimento, que é o achômetro, ou a gente decide viver em uma verdade. E essa verdade que muda a nossa realidade do dia a dia. Deus não nos deu a verdade do reino de Deus para sermos crentes, eu digo crentes da lua. Aleluia. Estão pulando, porque não querem viver sua realidade. Chega um pastor Lupe, foi tão legal o culto que eu não quero nem ir embora para casa. Eu tenho que aturar aquele homem que está assistindo o Fantástico, com aquele pijama. Ou você saiu do culto domingo e você fala, e a gente vai, irmão, vai para casa, não, eu não quero ir embora. Porque, vamos ser honestos, segunda-feira, quantos tem contas para pagar? Tudo bem, irmão. Quantos têm alguma dificuldade? Todos temos. Mas é nessa hora que onde entra toda aquela unção, aquela presença, né? Justamente na decisão. Assim como aquele sol, quando nasce de manhã, fala para você, a minha fidelidade se renova todos os dias. O meu amor se renova todos os dias. A minha graça. Essas são verdades. O problema é que nós não vivemos isso. Porque estamos positivamente querendo viver uma verdade. E a verdade não é para você viver, é para eu viver. Então, diga, coma da árvore da vida. Uma das coisas que a intimidade com Deus me ensinou de melhor, de buscar a Deus, de buscar a presença de Deus, foi que a intimidade me dá identidade, amém? Quando você está na presença de Deus, você se sente filho. E uma vez, pastor Klaus, eu estava assistindo o filme do Rocky. Quantos conhecem o Rocky Balboa? Os homens. E eu tinha assistido, veio a presença de Deus, pastor, eu não sabia que Deus gostava de filme. Vocês sabem, a gente assiste aqui em 3D, lá no céu vai ser em 10D. Amém? Eu creio nisso. Bom, não está na Bíblia, irmão, mas eu creio, eu tenho, sabe? Porque o céu não vai ser chato. Lá vai ter um cinemão, né, pastor? Aquele sofá gostoso, tal, em 10D, tudo, né? Que Deus é criativo, irmãos. Né? É só você ver nos animais, você já viu um hipopótamo, que bonito que é. Deus é criativo nas coisas. Então, eu assistindo o Rock, né? Quando você assiste Rock, você já está ali. Né? A minha esposa olha, não sei o que ele acha.
É porque isso move com a gente, né? Os homens estavam lá, e vem aqui, capeta, e aí, né? Aí ele levanta, né? Tudo estourado. Mas uma coisa, quando o Senhor me ministrou nessa... minha esposa estava rindo também. Eu falei, por que você olha esse filme? E eu comprei, pastor, peço perdão a Deus, mas eu ganhei o DVD do 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu assisto o 5. E eu estou lá e eu choro. Eu só não falo Adrian, minha esposa se chama Vani Adriane, porque eu falei, Senhor, eu quero que minha futura esposa chame, que um dia eu quero chegar, Adrian, eu te amo. Porque o rock... Te amo, amor. O rock representa o quê? Superação. O rock representa... Eu não sou brasileiro, não desisto nunca, sabe? Aquelas coisas. Ele representa, sei lá. E o Espírito Santo me falou, nossa, Álvaro, como você é sadomasoquista. Eu falei, o quê? Cara, você gosta de apanhar mesmo. E eu falei assim, nossa, não entendi. Parece que você tem que tomar um monte de pancada para entender as coisas e levantar e fazer o punho para cima. Não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você é o reino de Deus. O que eu tenho para você é essa verdade. Que você é mais que vencedor. Agora, a tua forma de pensar, aquilo que você foi estruturado na tua... Larga! Pelo amor de Deus. Deus falou, você falou? É pelo amor de Deus. Larga isso e abraça a minha verdade. É uma decisão, não precisa ser muito inteligente ou gênio. É uma decisão. E eu lembrei, mas uma coisa eu quero que você tenha que nesse filme. Eu falei, o quê? Esse olho de tigre. Eu falei, o quê? Olho de tigre? Faz um olho de tigre aí, irmão, pro teu lado. O que é olho de tigre? Quando eles falam no filme Rock Balboa, faz olho de tigre. É aquele olhar de determinação, irmão. Os homens têm um olhar de determinação, sim ou não? Quando eu olhei para minha esposa, eu estava no altar, irmãos, olhei para ela e eu dei um olho de tigre para ela. Eu falei, não, eu quero essa mulher. Tem que ter determinação, irmão. Deus às vezes olha para a gente e quer vontade. Ele quer um olho de tigre. Você quer esse carro? Ai, Senhor, mas eu não quero te atrapalhar, sabe? E Deus sabe o teu coração. Você quer essa esposa? Uma vez eu lembro que na igreja me falaram, essa irmã aí, você me perdoa, amor? Posso contar? Tá bom. Falaram, é muita areia para o teu caminhão. Falaram assim para mim, pastor, você acredita? Aí eu falei, não tem problema, eu faço várias viagens. Mas não fiquei com ela, amor, não fiquei com ela. Mas sabe, determinação. Sabe, Davi sabia que tinha que matar um urso, sabe? Mas a gente tem que ter determinação nas coisas, paixão aqui, quando são casados aqui, os abençoados. Se lembra, quando você olhou para ela olhou para você e você falou, eu tomo posse, amém? Você sabe, é isso. Porque quando você crê na verdade, você não vai crer nas mentiras de Satanás, amém? Você não vai acreditar que mesmo que os muros se levantem, você sabe, Deus me falou, e eu vou até o fim. É isso que eu quero. E é importante que nessa manhã, na ministração da manhã, o Senhor nos tocou grandemente e falamos a respeito de família, de mães e pais. Claro, comemoramos o Dia das Mães. Mas eu lembrei uma coisa que Jesus fala, se teus pais que são maus te dão boas coisas, quanto mais eu que sou teu pai. Diga comigo, uau, tem muita coisa boa para mim. Não desista da verdade. Todos os dias eu tenho que renunciar a essa mente religiosa, do achômetro. Sabe como aprendi isso? Com as mulheres. A mulher, quando vai numa festa de casamento, ou alguma coisa, ela compra roupa, e se alguém for com a mesma roupa, Jesus. A mulher tem um sentido de único. Eu gosto dela porque ela tem mente de único.
É quando você compra uma roupa nova, você entrou no carro, rasgou, você vai fazer um remendo? Mulheres, vocês querem o quê? Vai, vocês querem o quê? Mais uma vez? Vocês querem tudo novo. É quando eu chego em casa, olho para um monte de sapato para minha esposa. E ela chega, ai amor, eu preciso mais um sapato. Mais um, porque eu quero tudo novo. E os homens dizemos amém. Essa mente de único que Deus quer. Deus quer esse amor e essa decisão pela verdade. Porque essa verdade que vai se instaurar na nossa mente como estilo de vida, vai mudar a nossa realidade. Pareceu o Gil Gomes agora, nossa. Essa é antiga, hein, pastor? Nossa realidade, amém? Agora eu quero que você vá para 1 Coríntios. Capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Primeira Coríntios, capítulo 2, do versículo 12 em diante, diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Uau! Pastor, o que você está querendo dizer? Que a mente de Cristo nos faz mais que vencedores. Essa mente de Cristo eu tenho que usar todos os dias. Todos os dias eu tenho que buscar a presença do Senhor e comer dessa árvore da vida. Essas verdades que estão na palavra de Deus. Amém? Só que eu posso dar um segredo? Quantos querem um segredo? De como ajuda isso? Como a mente de Cristo se renova dentro de mim, me ajuda a tirar todo aquele pensamento, aquelas estruturas. E isso tem me ajudado muito na minha vida. É o fator obediência. Obedecer. Mas sabe qual que é o problema relacionado à obediência? É que nós falamos de obediência, mas obedecer o quê? Se nós não temos comunhão com a palavra de Deus. Quando você não lê a Bíblia, você não tem o discernimento de obedecer o quê? Quando você tem intimidade com Deus, com a palavra, você já sabe o que vai obedecer. E a obediência é um facilitador. É a nossa parte humana nesse processo de ter a mente de Cristo. Como vocês sabem, vou contar um pouquinho de manhã. Lá em casa, a minha mãe, a gente não vivia pela graça. A gente vivia pela lei. Lá, a ordem dada era a ordem cumprida. Então, uma das coisas que eu agradeço aos meus pais, não só a minha mãe e meu pai, é a obediência. E quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus, tudo que Ele falava, eu creio. Eu obedeço. Se o Senhor me falava, fica de cabeça em pé, amém. Eu não tinha dificuldade de questionar, de usar a minha linha de raciocínio, porque a obediência, como foi um hábito que foi instaurado em mim desde pequeno, me facilitava isso.
E por isso que eu tive muitas experiências e bênçãos de Deus na minha vida. Uma das coisas que me surpreende da graça de Deus, quando a pastora estava cantando aqui, falando: Senhor, obrigado por tantas coisas que nós temos vivido. Obrigado pelos milagres que temos vivido. Obrigado, Senhor, por você ter nos feito tantas coisas que nós não merecemos. Uma delas é a obediência. A obediência desata o quê? É que nossa mente se alinhe com a mente de Cristo. Amém? Eu aprendi uma coisa legal com a minha esposa. Eu tinha um paliozinho, paliozinho terrível, irmãos. Eu, quando saía do culto, eu oferecia carona, ninguém queria que eu desse carona, porque todo mundo sabia que eles tinham que me ajudar a empurrar. E minha esposa, eu olho para ela e eu vejo Romanos capítulo 12. Aí um dia a gente estava vindo da Castela, a gente foi pregar, acho que, não sei aonde, minha esposa com aquela cara assim, né? Eu já olhando, eu falei assim: amor, eu quero um carro novo. E aí vem a mente religiosa, dirigindo assim, ela: eu quero um carro novo. Não vai ser ela quem vai pagar mesmo? Isso é a nossa mente. E ela falou: não aceito esse carro, eu quero um carro novo. E eu já fui, já vindo tal. E ela um dia me liga e fala: eu estou aqui na concessionária da Volkswagen. E eu: amém. E falou: qual carro você quer? Você pode vir para escolher, já que você quem dirige. Eu: amém. Aí eu fui lá, vamos dar Senhor, coitadinha, né? Ela não sabe o que é financiamento, ela não sabe. E cheguei e ela falou: amor, foi desse jeito. O que você acha desse carro? Serve para você? E ela falando: E ela sentou lá e falou com o da concessionária. Então, a gente não tinha entrada, não tinha nada. E na volta eu falei: eu vou ter que orar, vou ter que ministrar cura para minha esposa. Numa terça-feira, pastor Cláudio, nunca vou esquecer. E eu fui humilhado, porque eu que tive que atender a ligação. O cara ligou e falou assim: vem buscar teu carro. E o pior foi que eu tive que pedir perdão para minha esposa. Para homem é difícil, né? Para ser homem, marido e pastor, dói mais, irmãos. Mas a minha esposa, quando eu olho para ela, ela me ensinou esse processo. Irmãos, é muito fácil a gente ter uma mente religiosa. Nós temos desistido muito fácil das conquistas na vida. O que eu falo em conquista, eu não estou falando relacionado a bens. Eu estou falando em restauração da tua vida. Estou falando de um novo tempo ministerial na tua vida. Estou falando em viver o reino de Deus. E justamente por causa disso, sabe, é como tivesse uma chuva de bênçãos de Deus e a gente está andando de guarda-chuva. Nós não estamos vivendo isso. Não porque Deus não queira nos dar, é porque nós precisamos ter a mente de Cristo. Amém? O apóstolo fala muito a respeito disso. Fala, as coisas de Deus. Uma vez eu lembro, no consultório vazio, e Deus provando a fidelidade. E eu aprendi uma coisa, que Deus tem uma fase dos 45 do segundo tempo, né? E eu falava: eu tenho um aluguel para pagar. E aos 45 entrava um paciente e pagava. E eu lembro que ajoelhado no meu equipe, eu falava: Senhor, por favor, você sabe as contas e tudo isso e mais aquilo. E todas essas coisas. E o Senhor me ensinou, falou: Álvaro, para de fazer essa oração. Você já está me estressando. Eu não sabia que a gente estressava a Deus. E você já está me estressando. Você está assistindo muito Rock Balboa. Você tem que... E a gente entra em depressão, irmãos. Isso é sério que eu estou falando. A gente se deprime. E naquele momento a gente fica naquele silêncio, dizendo: não estou entendendo nada. Para com isso.
Você sabe o quão poderoso eu sou? Não. Você sabe que num instante eu posso te dar tudo. Você não sabe quanto eu quero, mas você precisa crescer. Você precisa se levantar. Você precisa lutar. Você precisa conquistar. Você precisa não se conformar. A gente precisa às vezes ser um revolucionário, irmão. Se queremos mudanças em nossa família, se queremos mudanças no nosso dia a dia, não se conforme. Busque o Senhor. Amém? Mesmo que você não sinta nada, mesmo que você não sentiu nada, mas Deus está ouvindo. Não desista. Todos os dias diga: Senhor, eu quero renunciar à minha mente e ter a mente de Cristo, porque a mente de Cristo me faz viver e conhecer as verdades. Amém? Viver e conhecer as verdades. Para terminar, sabe o que isso significa quando você vive e conhece uma verdade? Autoridade. Quando você vence uma circunstância através da tua fé, você exerceu autodomínio. Foi assim que quando Deus criou o homem, Ele disse: tenha governo e domínio. E sabe o que isso significa? Que a igreja não vai mais perecer. O Senhor fala assim: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E esse novo tempo, você está vendo esse teto maravilhoso? Irmãos, eu já estou vendo ele com gesso pintado. Vocês estão vendo tudo isso aqui? Isso é reino de Deus. Amém? Todas as pessoas, nós já vimos testemunhos que estão ofertando. Deus tem honrado. Sabe o que é isso? É viver o reino de Deus. E eu já estava falando, eu já estou vendo ali lá em cima. Amém? Sabe por quê? Porque é verdade. Porque o Senhor, como o pastor Klaus falou, irmão, você precisa pegar esse metrozão. Está vindo um grande avivamento, mas não estou falando, não fique de fora. Vai ter muitas pessoas, vai estar lotado isso aqui. Quando eu falei para o pastor Klaus, a Quírios tem me instigado muitas coisas, que eu já tinha até desistido. Porque eu vejo o amor, mas eu vejo também que nós, Paulo queria viver esse tempo que nós estamos vivendo. Isaías queria viver esse tempo. É o maior tempo da igreja. Amém? Esse é o maior tempo. Nós não podemos ficar de fora por ter uma mente religiosa. Você tem a mente de Cristo. Tudo posso. Não vou desistir. Não desisto dos meus filhos. Não desisto do meu esposo. Não desisto da minha esposa. Não desisto da minha profissão. Porque Deus vai te usar na tua profissão para conquistar. Amém? É só coloca a mão na tua cabeça e dá uma chacoalhadinha assim. Eu preciso da mente de Cristo. Eu preciso da mente de Cristo. Amém? Essa semana eu tive uma experiência tremenda com a mente de Cristo. Às vezes eu entendo. Sabe por que eu e o pastor Klaus bateu? Porque eu falei para minha esposa: esse cara é louco. Primeira vez que conversei com ele. Nós não somos... Você não é corintiano, né, pastor? Amém. Nós não somos corintianos, mas somos loucos. E quando ele conversando, em 2 minutos, eu entrei no carro e falei: amor, ele é louco. Mas não estou falando, poxa, estou falando em sentido de quê? Tudo isso aqui, desde o primeiro dia, quando eu vi uma vez, eu vi o pastor Klaus sentado, meditando, e vendo essas loucuras, e eu dizendo: Senhor, obrigado porque ele é louco, porque essa visão que ele está tendo vai abençoar a minha vida. Amém? Ele sentado, obrigado porque ele está vendo coisas, e isso vai abençoar as nossas vidas e famílias. Amém? Isso aqui não foi só uma reforma estrutural, foi uma reforma na igreja,
que está movendo nossa fé, que está restaurando nossos sonhos, que está restaurando a nossa autoridade. Isso, cada vez que você olha, você vê esse pó, irmão, você vê, isso está falando mudança, é viver o novo de Deus. Pare de dizer, o ano que vem, não, o momento é agora, a decisão é agora, que você viva o novo de Deus, que você vença. Por quê? Porque Deus está dizendo, Quírios, vocês estão vendo isso, estou mostrando a minha glória, estou dizendo para vocês, decidam uma decisão. Eu não estou querendo a tua perfeição, não estou querendo a tua competência, eu só quero que você decida, porque eu me movo pela decisão dos meus filhos, eu abro mares pela decisão dos meus filhos, eu trago a chuva pela decisão dos meus filhos, eu trago a bênção para essa cidade pela decisão dos meus filhos, e esta igreja vai trazer águas vivas para os sedentos que estão lá fora. A tua família, os teus filhos, os teus netos vão viver, vão sentar-se aqui, como foi dado esse testemunho, dizendo, meus filhos são herança de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Deus está nos desafiando a viver um nível maior, amor, do reino de Deus. Não perca nada, participe de tudo. Deus vai mexer estrutura, já está mexendo. Quantos aqui se sentiram desafiados com a obra? Quantos aqui estão vendo que sim, é possível? Sim, é possível. Sabe por quê? Deus, mais do que eu e você, está desesperado em que você seja um homem ou uma mulher abençoada, amém? Por isso, quando você acorde, por isso venha em todos os cultos. Irmão, se eu pudesse, até falei para o pastor, eu estaria todos os dias na casa de Deus, porque é onde eu recebo estratégias para conquistar lá fora. Mas vale estar na casa de Deus. E Deus está nos dando, já deu o start, queridos. Às vezes a gente não percebe, mas tudo bem. Mas você está nessa onda maravilhosa, amém? Todos nós vamos viver, estamos sendo abençoados, amém? A única coisa que Deus quer, por favor, não tenha uma decisão. Nada pode te impedir. Nem a morte, nem a tristeza, nada pode separar do amor de Deus, amém? Então decida hoje, por favor, conquiste. Decida viver experiências novas. Que tua mente tenha experiências de conquista, amém? Decida viver a fé genuína.